Enquanto o mundo acompanha os desdobramentos na Venezuela, outro regime autoritário enfrenta pressão crescente nas ruas. O Irã vive, neste momento, quase 2 semanas de manifestações em um dos mais longos e persistentes ciclos de protestos dos últimos anos. As imagens que chegam mostram uma sociedade exausta, enfrentando um Estado que responde com repressão, censura e violência. Como na Venezuela, não se trata apenas de crise econômica, mas de um sistema político que já não consegue conter o desgaste interno. O Irã vive um dos momentos mais críticos desde a Revolução Islâmica de 1979. Um regime que, por décadas, se apresentou como inabalável, agora enfrenta uma crise profunda, econômica, política e moral. No fim de dezembro de 2025, protestos explodiram em Teherã e se espalharam por mais de 30 cidades. O estopim foi o colapso econômico, inflação acima de 50% e a moeda iraniana despencando para cerca de R$1.400.000 por dólar. O que começou como revolta contra o custo de vida rapidamente se transformou em oposição aberta ao regime. Lojistas, estudantes e trabalhadores passaram a denunciar um governo que financia guerras externas e repressão interna, enquanto a população perde dignidade. Os slogans mudaram. Das queixas econômicas surgiram palavras de ruptura, morte ao ditador, Khamenei cai este ano. O nome de Reza Pahlavi, herdeiro da antiga monarquia, voltou a aparecer como símbolo de uma alternativa secular ao regime teocrático. A resposta do Estado foi previsível e violenta. Forças de segurança reprimiram com gás lacrimogênio, balas reais e prisões em massa. Há relatos de mortos, centenas de feridos e milhares de detenções. Essa crise não surgiu do nada. O regime já estava fragilizado após a guerra de junho de 2025 com Israel, que expôs vulnerabilidades militares, enfraqueceu aliados regionais e intensificou o peso das sanções. Diante da repressão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta direto: qualquer massacre de civis terá resposta americana imediata. Nas ruas, o medo começa a perder força. Para muitos iranianos, a sensação é clara: já não há mais nada a perder. O Irã enfrenta hoje sua maior crise de legitimidade em décadas. O mundo observa e uma virada histórica pode estar em curso. Venezuela e Irã estão em lados opostos do mapa, mas compartilham um mesmo padrão: regimes que se sustentam pela ideologia, pela força e por alianças externas e que entram em colapso quando a realidade se impõe à propaganda. Não é coincidência que esses regimes também tenham se aproximado ao longo dos anos. Quando o isolamento cresce, ditaduras tendem a se reconhecer e a cooperar umas com as outras. Bom, de novo, nossa colcha de retalhos vai e volta: Irã, China, Venezuela, Rússia, petróleo. Meu Deus do céu, mas o que tem a ver o Irã com Venezuela? E lá vamos nós. Flávio, seus comentários iniciais sobre essas manifestações históricas no Irã. Será que dessa vez eles conseguem se livrar dos ayatolás? Tem tudo a ver, a Venezuela é um puxadinho do Irã, é exatamente isso. Vou resumir a Venezuela para vocês em uma expressão. A Venezuela é um puxadinho dos ayatolás, é o principal parceiro comercial deles, porque os russos também não atuam tão diretamente na Venezuela, eles também têm seus proxies, né? Ou seja, suas triangulações ali. A Venezuela, sendo puxadinho do Irã, ela faz uma negociação gigantesca. Aliás, quem também triangula essa relação entre Venezuela e Irã
Irã é um certo Celso Amorim, que eu li o livro dele, li sua autobiografia, tive este desprazer horrendo aqui, posso trazer alguns detalhes para vocês, né, falando, olha só, quando eu cheguei lá com o governo Lula, a primeira coisa que eu pensei, que eu me atuei, era meu projeto pessoal, era favorecer o programa nuclear do Irã. O livro dele tem 600 páginas. Se você tentar achar uma frase em que ele diga o Brasil iria ganhar X com isso, você não vai encontrar. É só uma invenção lá dele, falando, não, preciso favorecer o projeto nuclear do Irã a qualquer custo com a ajuda da Venezuela. Quer dizer, é tudo o mesmo país, gente. É assim, um é puxadinho do outro, não vão achando que esses países são completamente diferentes. Falando agora rapidinho das manifestações do Irã, repara, né, não é a primeira vez que acontecem manifestações na Venezuela e no Irã ao mesmo tempo, mas dessa vez eu acho que elas estão mais bem organizadas. Os protestos começaram porque teve, de fato, uma reforma, vamos dizer, econômica, uma mudança econômica que desfavoreceu demais a moeda iraniana quase do dia para a noite. Os protestos começam pela economia, mas só começam, gente. Rapidinho, a gente tem que lembrar que em 2022 teve o maior protesto da história da República Islâmica, né, iraniana, que era o protesto Mulheres, Vida e Liberdade, e dessa vez o protesto agora parece ser ainda maior, ou seja, começa em umas províncias, quando eu fui pesquisar ali, o nome delas são impronunciáveis, né, gente? Desculpa, mas eu não falar farsi é muito difícil. Começou numa província bem pequenininha, pobre e majoritariamente rural. Envolve muitos fatores, além da economia, além da religião, além da ditadura. Por exemplo, a maior parte dessa província era curda, né? Quase ninguém falava farsi ali, inclusive. E ela vai se alastrando e chega até as cidades, né? As cidades santas, as cidades sagradas para eles, como as cidades de Qom. E a cidade, aqui o nome dela é um pouquinho mais difícil de pronunciar, né? Mas assim, quase do lado de Teherã. Então, assim, dessa forma, o que acontece? Você tem um protesto que ele começa por causas econômicas, mas ele se espalha muito rapidamente. E se espalha no momento em que o Irã não está podendo, depois do que aconteceu com o Hamas, depois do que aconteceu com o Hezbollah, agora no que está acontecendo com Maduro, e com Putin também do outro lado, não podendo dar muito backup, né, proteger todo mundo ali, como disse o Bernardo, né, tá sempre ali como o disco de backup ali pronto, né, o Irã não tá podendo agora folgar. E aí o que ele começa a fazer? Faz a repressão típica, violenta deles, mas dessa vez parece que o regime, e aqui agora a palavra ficou mais legal, né, o regime, repetindo, ficou com pouca força, principalmente força física, né, para lidar com tanta gente ao mesmo tempo. E agora, né, nos últimos dias, Teherã começou a ser tomada. E esses protestos têm uma violência meio curiosa, porque são muitos coquetéis molotovs e muitas armas improvisadas. Uma das imagens que ficou mais famosa, né, foi um guarda, isso aí foi confirmado pela BBC Verify, um guarda iraniano passando de moto, né, para reprimir os manifestantes. Um homem usa um lança-chamas improvisado, bota fogo ali no motoqueiro, não se sabe o que aconteceu com ele, mas assim mostra como que a população está reagindo, e agora constantemente, né, não é um dia, constantemente em relação ao regime, repetindo, o regime iraniano.